Bom, parece que esse aluno faltou e hoje eu não quero me estressar muito, vou assistir meu filminho das Tartarugas Ninja e vou explicar para você rapidamente qual é a diferença entre acorde maior e acorde menor. Os professores de música tendem a explicar isso de uma maneira burra, que é simplesmente a maneira matemática. No acorde maior você tem dois tons entre a tônica e a terça e um tom e meio entre a terça e a quinta, e no acorde menor você tem um tom e meio entre a tônica e a terça e dois tons entre a terça e a quinta. Entendeu alguma coisa? Não, é completamente idiota, não é? Explicar dessa forma. Porque a música ela não pode ser entendida como matemática pura, mas ela deve ser entendida com a matemática do sentimento. Então o que acontece é o seguinte, eu só vou explicar hoje o maior e menor, tá? Depois os outros eu vou explicar depois. O que acontece é o seguinte, os teóricos musicais, os teóricos da música, eles analisam o nosso universo e percebem que o nosso universo é dividido em duas forças básicas, a positiva e a negativa. E o que representa a força positiva na música ocidental, é um intervalo de dois tons. Veja, tudo no universo são duas forças, a positiva e a negativa, para tudo que existe. Então, se existe o homem, existe a mulher. Se existe o céu, existe a terra. Se existe o bom, existe o mal. Portanto, tudo no universo, para os teóricos da música, lembrando, essas regras já existem no universo. O que eles fazem é compreender essas regras e transformar em equações matemáticas ou em música, no nosso caso aqui, entendeu? Então o que acontece? Tudo no universo está dividido nessas duas forças básicas, primordiais, o positivo e o negativo. O acorde maior e menor é a junção dessas duas forças, positiva e negativa. No caso da matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas no caso da música, a ordem dos fatores condiciona o produto. Por isso que Einstein não conseguia entender a música, né? Depois eu conto a história do Einstein quando foi tocar com o Rubinstein, no próximo vídeo. Onde o Rubinstein chegou pro Einstein e falou assim, pô cara, mas você não sabe contar? A gente tá em 4x4, 3x4, falando pro maior físico que já pisou na Terra, ele não sabia contar. Mas Einstein não conseguia entender esse tipo de lógica, onde a ordem dos fatores condiciona o produto. Parecido aí quase que com a física quântica, né? Então você tem essas duas forças no universo, a positiva e você tem a força negativa. Difícil de entender, mas eu vou explicar para você agora, porque você não precisa entender, você precisa sentir. Entende? Então olha só. O acorde maior, a força positiva vem antes da força negativa. Ele possui as duas forças, mas a que vem primeiro é a positiva. No acorde menor, a força que vem primeiro é a força negativa e depois você tem a força positiva. Tá entendendo nada, mas agora você vai entender. Então imagine o seguinte, é uma cena, você está vendo essa cena na televisão. Tem uma mocinha escondida atrás de uma pedra, em um bosque, e está passando um cara a cavalo. E nesse filme que você acabou de ver, está tocando isso aqui, ó. Só de ouvir esse acorde, você deve pensar, puxa, será que a mocinha está apaixonada pelo cavaleiro? Será que a mocinha tá querendo namorar com ele? Esse acorde faz com que você sinta primeiro os sentimentos felizes. Esse é o acorde maior, onde a força positiva vem primeiro do que a força negativa. Então os sentimentos positivos vêm primeiro na sua cabeça. Você não sabe o que está acontecendo neste filme, mas a primeira coisa que lhe vem à cabeça é, nossa, a mocinha está apaixonada pelo cara. Se for a mesma cena, a mocinha atrás da pedra, num bosque e tal, e de repente, né, o cara passando a cavalo e toca esse acorde, você não sabe nada do filme, você só está vendo a cena e ouvindo o acorde. Você pensa, nossa, será que eles brigaram? Será que esse cavaleiro vai pra guerra?
Veja a diferença entre as cenas. Primeiro o Dó maior e o Dó menor. A diferença então desses dois acordes é como você se sente em relação a eles. Porque em um é apresentado primeiro o positivo e o negativo, e em outro o contrário, o negativo e o positivo. Então, você precisa entender o conceito de acorde através dessa lógica, da lógica da percepção. Você consegue improvisar em cima de uma música sabendo quais são os acordes que a base está desenvolvendo, tá? Então, a diferença entre maior e menor é como você se sente em relação a esses acordes. Agora imagine lá a mesma cena, a mocinha atrás da pedra, né, num bosque, de repente passa o cavaleiro e aí você ouve. Aí você fala, putz, isso aí é um filme de terror, a mocinha tá completamente fodida aí nessa brincadeira, certo? Esse é o acorde diminuto, depois eu vou explicar os diminutos, hoje eu lhe expliquei maior e menor. Então, o conceito por trás desses acordes são essas duas forças básicas no universo, o positivo e o negativo, que na música são representados pelo dois tons positivo, um tom e meio negativo, tá? Onde a ordem dessas forças condiciona o produto. Então, se você coloca o positivo primeiro, o negativo depois, você tem maior. Se você coloca o negativo primeiro, o positivo depois, você tem menor. Isso é uma lei básica do universo, tá? Desculpa explicar isso aí de uma maneira super rápida para vocês, mas como esse aluno faltou, estou explicando rapidamente, vou postar esse vídeo aí, depois nós voltamos mais a esses assuntos. Mas agora você já sabe um pouco da diferença entre acorde maior e menor, não só pelos termos matemáticos, mas pelos termos filosóficos que estão por trás da música. A música ela é diferente da matemática. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Na música, a ordem dos fatores condiciona o produto.